Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo aqui é de devocional. Fazia tempo que eu não trazia um devocional pra vocês, né? Mas só pra dar um contexto, esses dias eu me peguei chorando muito, eu fui dormir chorando porque a minha nenê já vai fazer um ano essa semana. Enquanto eu gravo esse vídeo é uma quinta-feira e ela faz aniversário no domingo, faz um ano. Essa semana é uma semana que eu fiquei muito reflexiva sobre muitas coisas e até que um dia eu dormi chorando, pensando, cara, o tempo tá passando. E é muito louco, acho que quem é mãe aqui, pai, consegue ter mais essa percepção de que o tempo tá passando, porque é como se a gente tivesse um reloginho na nossa frente, que são os nossos filhos. Então, me deparar com o fato que vai dar um ano que a minha filha existe aqui na Terra e que um ano se passou, foi um misto de emoção que eu não sei nem explicar pra vocês. Talvez, provavelmente quem é mãe, quem é pai, tá entendendo o que eu quero dizer, mas é muito louco essa sensação de, cara, o tempo passou. E aí esses dias eu li uma frase que fala assim: o tempo não espera por ninguém. Ai, e essa frase me doeu. Tipo assim, o tempo não espera. Não tem como você parar o tempo e falar assim, calma aí. Calma aí que eu preciso só de um tempinho aqui a mais. Tipo, não. São 24 horas pra todo mundo e claro que todo mundo vai viver essas 24 horas de forma diferente. Não é as mesmas 24 horas pra todo mundo, mas ao mesmo tempo o Cronos é isso, o tempo não para e ele tá correndo. E enquanto a gente tá aqui, ó, vendo esse vídeo, eu tô aqui fazendo devocional, tá correndo. Então o devocional de hoje é pra gente falar sobre o tempo e de como a nossa vida, ela é breve e se ela não tiver propósito, você vai um dia embora daqui e assim, acabou. Esse devocional vai ser um pouquinho melancólico, porque eu estou melancólica, mas quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente serve ao Senhor, a gente recebe a esperança, porque Jesus é a nossa esperança. A palavra de Deus que o Senhor é a nossa força. Então, assim, tô melancólica? Tô. Mas o Senhor é a minha força. O reino de Deus é feito por paz, justiça e alegria. Alegria. Então a gente vai ficar alegre, entendeu? No final, porque eu quero falar aqui com vocês, fazer nosso devocional junto, e a gente vai ficar triste porque nosso tempo tá passando, mas a gente vai começar a destravar aqui na nossa cabeça de que existe um propósito muito maior e o intuito desse devocional é nos despertar e não só fisicamente, mas espiritualmente nos despertar. Então bora lá para Salmo 90, ele vai ser a base do nosso devocional hoje, que é um salmo maravilhoso. E assim, eu não vou ler ele inteiro, mas eu espero que você pause aí o vídeo e leia. Pega lá sua Bíblia. Aliás, se você ainda não pegou, pegue a sua Bíblia, porque enquanto eu estiver fazendo aqui lendo, eu quero que você também leia. Então vamos tentar fazer essa dinâmica de vocês estarem também presentes de alguma forma aqui nesse devocional, não só ouvindo, mas pega aí sua Bíblia, tá bom? Há muito tempo atrás o Senhor já tinha falado comigo sobre este salmo aqui, e eu tenho até algumas anotações. E aí, durante essa semana, enquanto eu dormi chorando, eu lembrei disso. Eu falei assim, nossa, eu preciso rever essas anotações, rever aquilo que o Senhor já tinha falado comigo, porque o Espírito Santo me lembrou. E aí, por isso, né, eu senti essa necessidade de gravar isso e compartilhar, pra não ficar só pra mim, né, e conseguir compartilhar, transbordar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado comigo. Então bora lá, Salmo 90, né? Fala sobre a vida passa depressa. Então primeiro, aqui no versículo 3, fala assim: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. A noção de tempo para Deus é completamente diferente. É por isso que quando Deus ele fala algumas coisas pra gente, a gente é muito imediatista e a gente já quer aquilo pra agora. Mas assim, Deus tá falando muitas vezes com a gente, entregando alguns planos, compartilhando coisas do coração dele. Cara, é tipo assim, pra gente discernir, porque muitas vezes assim, é um teaser, é um trailer daquilo que ainda vai acontecer, sabe? A gente quer aquilo pra agora. Mas o Senhor, ele tem essa noção de tempo completamente diferente. Então, pra ele, 1000 anos. Pensa você, 1000 anos. 1000 anos. E pra Deus é tipo, como a noite que passou aqui, ó, pra gente. Se dormiu, acordou, passou. Imagina, 1000 anos. Porque o Senhor
é um Deus eterno, tá? Ele é eterno. Por que saber disso é importante? Porque isso faz com que a gente tenha mais noção de que a gente e o Senhor é completamente diferente na questão de sabedoria, de noção, de tudo, entendeu? E só esse fato me traz uma percepção ainda maior de que o Senhor é Deus. Ah, como assim? É lógico que Deus é Deus. Sim, mas você já parou pra pensar que muitas vezes a gente trata meio que o Senhor como o nosso, ai, meu bro, meu brother, meu amigo. Tipo, o Senhor é o nosso amigo. Jesus é o nosso amigo, nosso defensor. Mas sabe quando a gente trata muito igual, assim? Cara, o Senhor é o Senhor. O Senhor. Existe o senhorio. Tipo, sou sua serva, entendeu? Tipo, existe um baita gap. Então, receba aí, ó. Pá, só 1000 anos pra Deus é assim, passou. O que é 1000 anos pra gente? Pra gente nem chegar nem perto, nem às vezes nem 10% de 1000 anos de vida, entendeu? E pra ele é assim, ó. Então, assim, tenha reverência aí com o Senhor, entendeu? Aí, versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. É isso, galera. A gente vive o quê? 80 anos? Essa é mais ou menos a média aí? Não sei. Mas vai. Vamos viver aí 80 e poucos anos? Cara, o que é 80 e poucos anos? É muito tempo aqui pra gente. Pensa, você aí com o quê? Seus 30 anos? 20 e poucos anos? Você já viveu tanta coisa, né? Imagina você ter 80. A gente tem muita coisa ainda pra aprender. Mas aí depois você fica lá com 80 e poucos anos e, mano, passou. Você, tipo, tá pensando, cara, daqui a pouco eu vou morrer. Gente, é muito louco essa sensação. Cara, esses dias eu tava pensando na minha avó, que tá com... falta aí uns aninhos pra ter 80 anos. Mas eu fiquei olhando assim pra ela, eu fiquei me colocando no lugar dela e fiquei, mano, um dia eu vou ter, tipo, quase 80 anos pensando, meu Deus, de uma hora pra outra vai simplesmente acontecer alguma coisa e eu vou morrer. Tipo, acabou. Acabou tudo. Mas eu tenho muito senso de eternidade. Tipo, eu sei que esses 80 e poucos anos é, tipo assim, uma pequena parte da minha vida eterna. Porque isso aqui, gente, é passageiro. E eu queria muito que vocês tivessem essa convicção também. Eu sei, se você tá aqui, provavelmente você já aceitou Jesus como seu salvador, você já tem sua vida com o Senhor, mas muitas vezes a gente esquece que isso aqui é só uma pequena parte do que nós vamos viver, porque nós vamos viver para sempre. Mano, a gente vai viver pra sempre. Eu não sei como que vai ser o céu. Como assim eu vou viver pra sempre? Não faz sentido. Mas vai fazer. Então, tipo assim, quando a gente mira na eternidade, a gente para de desperdiçar nosso tempo com coisas que são pequenas. Ontem mesmo eu escutei uma pessoa dizer assim: a gente precisa entender o que é pequeno e o que é grande. Como assim? Muitas vezes a gente dá muito peso, a gente perde muito tempo, discute muitas questões, se desgasta por algo que é muito pequeno. E as coisas que são grandes, relevantes na nossa vida, a gente tá deixando de lado, vai deixando. Então a gente precisa ter essa sabedoria do que é grande, do que é pequeno. Isso é algo que, se você tem avós, aproveite pra fazer entrevistas com eles, fazer perguntas, porque eles viveram muito mais tempo que a gente e já passaram por tantos mais perrengues. E eles têm ótimos conselhos, né? O que nós, com os nossos 30 e poucos anos, sabemos, nossos 20 e poucos anos, sabemos. Pra mim, o melhor versículo de Salmo 90, talvez um dos meus top 10 versículos favoritos da Bíblia é este aqui, versículo 12, fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias, porque quando a gente sabe o prazo de validade de alguma coisa, a gente tem mais urgência. A gente não perde tanto tempo com coisas que não tinha que ter espaço. Ou se tem espaço, tinha que consumir menos. Inclusive, essa semana, gente, assim, meu devocional é isso, porque minha cabeça funciona assim. Eu tô falando de uma coisa, depois eu emendo numa outra. Então, assim, vamos lá juntos. Esses dias eu estava vendo um Reels. Ah, mentira, não tá ligado o meu negócio. Gente, eu acabei de perceber que meu microfone não está ligado. Então pode ser que o áudio fique assim, não muito bom. Mas é isso. Amém.
Amém? Vamos colocar então pra lá, já que não tá ligado? Gente, então, como eu estava tentando falar. Esses dias eu vi um reel de uma menina vendo a passagem lá da Bíblia que fala que Judas trocou Jesus por 30 moedas. E fala assim, quem trocaria Jesus por 30 moedas? Aí aparece, né, no vídeo assim. Você troca Jesus por mais um episódio. Ou seja, você tá lá assistindo sua série e fala, vou assistir mais um. Quando, tipo assim, o Espírito Santo tá te convidando, não, vamos ter um tempo juntos. Você troca Jesus quando você decide não ir embora de alguns lugares e ficar mais um pouquinho. Você troca Jesus pra dormir mais um pouquinho. Enfim, sabe? Você vai trocando. Ou seja, quais são as moedas que você tá, tipo, recebendo em troca de Jesus? Vocês estão entendendo que tudo é meio que relacionado a tempo? Mano, é muito louco. O tempo é muito importante pra Deus. Muito importante. Calma que agora eu tô raciocinando mais isso. Tipo assim, o tempo é muito importante pra Deus. Quando Deus criou Adão e Eva no jardim, eles tinham vida eterna. Era tempo ilimitado. Não havia sofrimento, não havia pecado. E pra onde nós estamos indo? Nós estamos indo mirando. A gente tem um propósito, que é chegar lá. E lá é ter essa vida eterna de novo com o Senhor. Então o Senhor ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E assim, tem que estar voando. E eu, quando eu olho para minha filha, que vai fazer 1 ano, eu fico, mano, como assim 1 ano? Não faz sentido que eu passei por 365 dias fazendo a mesma coisa. Troca fralda, dá de mamar, limpa a casa, trabalha. Mano, como assim 1 ano? E aí, eu fico com um sentimento de, tipo assim, imagina o Senhor olhando pra gente e falando assim, meu Deus, né? 20, 30, 40, 50 anos, meu filho ainda não acordou, ainda não entendeu, ainda não discerniu os tempos, ainda não aprendeu a contar os dias dele aqui na Terra. Então, assim, eu fico pensando, imagina, meu coração tá meio que doendo por ver minha filha que vai fazer 1 ano. E, tipo assim, é meio louco porque eu tô muito feliz, óbvio. Minha filha vai fazer 1 ano de vida, ela tá super bem, tá saudável, tá crescendo, tá, tipo, perfeita. E eu fico, caraca, passou 1 ano, como assim? E aí, eu fico imaginando a dor do coração do Senhor ao ver um filho dele ou ver a criação dele, tipo, que ainda tá mal. Nossa, deve doer muito. Versículo 14 fala assim: satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Então o Senhor, ele vem com o amor leal dele, e com isso a gente fica feliz. É o amor leal dele. Para de achar que a felicidade está pautada nas coisas que se acontecem na tua vida. A tua felicidade, ela tá firmada, tá pautada no amor leal dele. E isso fica nítido quando a gente encontra alguém que, tipo assim, tinha tudo pra ser feliz, mas sempre tá faltando algo. Ela tem, tipo, aos olhos naturais, todas as, né, circunstâncias ao favor dela, mas, falta Jesus, falta o Espírito Santo, falta Deus Pai, e fica aquele buraco, e fica aquele sentimento de tá faltando algo. E nós que temos esse algo, a gente fica perdido, assim, fica, E para finalizar, versículo 17: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Então a gente precisa orar mais. Tipo assim, Senhor, consolida as obras das minhas mãos, aquilo que eu tô fazendo. E isso me leva para Salmo 127, que fala assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Ou seja, é tudo em vão, é em vão a obra das nossas mãos, se não tiver o Senhor, se não for para o Senhor, entende? E aí, só pra amarrar, e isso aqui fica um presente pra quem é mãe, quem é pai, tá assistindo esse vídeo. Esse mesmo capítulo, ele termina muito precioso, eu me senti muito amada.
por Deus quando eu fiz essa associação desses salmos, e esse salmo termina da seguinte maneira: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E esse final eu fiquei pensando, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, quando eu tiver meus filhos, né, se eu for enfrentar, assim, tipo, num tribunal, eu tô com os meus filhos, eu não serei humilhada? Como assim? Aí agora volta lá pra Salmos 90, versículo 1. Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. O Senhor é um Deus eterno, assim como nós estamos falando nesse vídeo inteiro sobre o tempo, que a vida passa depressa, mas olha só o que fica, os nossos filhos e os filhos deles, de geração em geração, perpetuando, continuando a adoração, a manifestação do Senhor aqui nessa terra. E é um grande contraste perceber então que o tempo passa depressa, que 1000 anos para Deus é como uma noite, e mesmo assim o Senhor nos escolhe. E mesmo assim o Senhor escolhe nos entregar um plano, um chamado, um propósito, mesmo que a gente viva aí nossos 80 anos e servir a um Deus que é eterno. Esse é o amor leal de Deus. Então, por favor, que você ore, e assim como diz o versículo 12, que você aprenda a contar os seus dias, para que o seu coração alcance essa sabedoria. Gente, que precioso é todo esse entendimento, que você que assistiu esse vídeo, fez esse devocional junto comigo, possa sair cheio de vontade de viver, cheio de paz para viver essa temporada que você tá vivendo, entender que nada é para sempre a não ser a nossa vida com o Senhor, e é para lá que a gente tem que estar mirando, e parar de focar em coisas pequenas, ter discernimento para entender o que é pequeno, o que é grande, o que tem muito valor, o que tem pouco valor, e começar a valorizar mais a vida, porque a vida passa depressa. Eu espero muito que o Senhor tenha falado com você nesse devocional, e agora que vai terminar esse vídeo, eu espero que você tire um tempinho aí de oração, ore, entenda com o Senhor aquilo que Ele quis falar pra você, e é isso. Deus te abençoe. Eu não vou orar por você hoje. Agora eu quero que a gente deixe de ser não uma geração, mas pessoas só consumistas, com tudo mastigado, tudo pronto. Então eu vou deixar essa parte da oração com cada um de vocês. Vai lá, fecha a porta do seu quarto e ora. Ora em cima disso tudo que a gente conversou hoje, tudo isso que o Senhor nos revelou hoje, e agora tem um tempo seu com o Espírito Santo, ok? É isso, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.